Você está pronto para aprender sobre o estudo dos gases? Fica comigo que eu vou te mostrar que química é fácil. Fala, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Separa caneta, caderno para você anotar todas as dicas, porque a gente vai começar a falar sobre um tema muito importante dentro da fisicoquímica chamado de estudo dos gases, tá? Para você entender este tema, a gente precisa dominar o que é que fundamenta esse tema, e para isso você precisa lembrar dos estados físicos da matéria. Vamos lá, vê só. Partículas juntas, lembra as coisas que são duras e compactas, ou seja, o estado físico sólido. Partículas separadas, estado físico líquido. E partículas agitadas em movimento, estado físico gasoso. Pronto. É exatamente este movimento que é o fundamento, é o alicerce para você entender todo o estudo dos gases. Tá bom? A gente vai começar hoje falando dos fatores que podem fazer este movimento aumentar ou diminuir. Tá bom? E a gente inicia com esta variável aqui. Vê só. Imagine você que aqui dentro você tem um gás. Moléculas agitadas, partículas agitadas, tá bom? Vamos pegar essa bolinha daqui, como por exemplo, e quando essa bolinha trombar nesse cantinho aqui, tá? Aí esta relação, a força sobre o local onde ela vai trombar, ou seja, a área, a gente chama isso de pressão, tá? Então pressão nada mais é do que a força dividida pela área. Quando a gente fizer uma comparação, tá, da força com a pressão, vai ser assim, ó. Quanto maior for a pressão, maior também vai ser a força e vice-versa. Porque são grandezas diretamente proporcionais. Aumentou um, aumenta outro. E quando for esses dois aqui, ó, pressão e a área, aí vai ser assim. Quanto maior for a pressão, menor vai ser a área. Porque são grandezas inversamente proporcionais. Uma dica. Este esquema aqui não serve apenas para esta fórmula. Serve para qualquer fórmula que tenha este formato. Tá bom? Então veja só. Vamos pegar aqui uma fórmula da física. Por exemplo, ó, velocidade ΔS sobre ΔT. Veja que tem o mesmo formato. Então esses dois aqui também serão diretamente proporcionais. E esses dois aqui serão inversamente proporcionais. Ó, o nosso ar, ele é formado por vários gases. Tem partículas agitadas, tá bom? Então, tem pressão exercendo sobre as coisas aqui na Terra, tá certo? E o gás que está em grande quantidade não é o gás oxigênio, é o gás nitrogênio. É ele que está em grande quantidade aqui. O segundo gás que está em grande quantidade é o gás oxigênio, o gás que a gente respira. Tá certo? Mas surgiu uma pergunta, uma dúvida. Qual o valor da pressão atmosférica? Quanto é que vale a pressão do ar? Quem fez esta pergunta e quem conseguiu essa resposta foi um cientista chamado Evangelista Torricelli. Pronto. Foi ele quem conseguiu determinar o valor da pressão atmosférica, tá bom? E para isso ele fez exatamente este experimento aqui. Foi o que ele fez, ó. Ele pegou um tubo de ensaio. Esse tubo de ensaio tinha um tamanho de 1 metro, bem grandão. Dentro desse tubo ele colocou o único metal que é líquido, o mercúrio. Mercúrio tem o símbolo de Hg, tá bom? E colocou e tapou lá a abertura do tubo com o dedo. Olha que perigo, né? Bom, aí depois ele fez exatamente o que está mostrando aqui nessa imagem. Ele pegou um recipiente que também tinha mercúrio e colocou sobre o mercúrio o tubo de ensaio. Pessoal, quando ele fez esse experimento,
ele estava no alto de uma montanha, num lugar muito alto, de grande altitude. Aí ele lembrou de um detalhe. Quanto mais você sobe, o ar vai ficando mais raro. Por isso que a gente chama assim, ar rarefeito, tá certo? E quanto mais você desce, o ar vai, os gases vão aumentando, né? A concentração gasosa vai aumentando. Subindo diminui, descendo aumenta. Aí veja só, se subindo diminui, se tem pouco ar, né? Pouco gás, então significa dizer que a pressão é menor. E se a gente desce, a pressão é maior. Aí quando ele fez esse experimento no alto de uma montanha, nada aconteceu. Aí ele lembrou, peraí, é porque eu estou num lugar muito alto, eu vou lá para a beira da praia. Eu vou lá para o nível do mar. Quando ele chegou no nível do mar e montou essa estrutura aqui, aí aconteceu exatamente isto daqui. O mercúrio que estava dentro do tubo de ensaio desceu e ficou marcando essa altura daqui, ó. 760 milímetros, tá? Mas por que que desceu? Por que que lá na altitude não aconteceu isso? Porque é o seguinte, ó. Se desceu, se permitiu descer, é porque esta força daqui, tá? Essa força aplicada sobre o ar, ou seja, sobre o mercúrio, ou seja, a pressão do ar, ela foi diminuindo, né? Foi diminuindo. Aí o líquido dentro do tubo de ensaio desceu para o recipiente e ficou marcando esta altura daqui, 760 milímetros de Hg, tá bom? Aí veja só, a partir desse experimento foi que ele fez a seguinte dedução. Uma atmosfera se chama, ele representou como ATM. Um ATM corresponde a 76 centímetros de mercúrio, tá? Transformando de centímetro para milímetro, anda uma vezinha com a vírgula, né? Dá 760 milímetros de mercúrio, de Hg, em homenagem ao nome dele, 760 TORR, Torricelli. E também tem um físico muito importante, que também estudou sob pressão, que foi Pascal. 1,013 vezes 10 elevado à quinta potência. Pascal. Pronto. O objetivo dessa aula é você entender que o gás sofre a influência de um fator chamado pressão, tá certo? Quem descobriu o valor dessa pressão foi o Evangelista Torricelli e esta relação matemática daqui. Agora veja só, uma outra habilidade que a gente precisa aprender aqui é fazer transformações, tá? Transformações com unidades de medidas. E para isso a gente vai pegar esses dois exemplos aqui que eu vou te mostrar. Efetue as seguintes transformações: 3,4 atm em centímetros de Hg. O que é que você vai fazer? Uma regra de 3. Ó, atm está aqui. Então a gente começa com esses dados aqui, ó, essa relação matemática. 1 atm. Aí a gente vai procurar agora centímetro de Hg. Vou ele aqui, ó, 76 centímetros de Hg. Agora eu vou para o comando da questão. 3,4 atm, transforme para centímetro de Hg, x. Antes de você sair fazendo meio pelos extremos, dê uma olhadinha se não há relações matemáticas entre os números, tá? Não vale cruzando, cruzando é meio pelos extremos. Mas arrodeando, vamos dizer assim, dá para a gente fazer relações matemáticas. O que é que eu chamo de relação matemática? É quando o número é o dobro do outro, é a metade do outro, é o triplo, é o quádruplo, enfim. Dê uma olhadinha, porque geralmente tem, principalmente em concurso e vestibular, tá bom? Nesse exemplo que eu coloquei aqui, não tem. Então eu vou fazer direto, meio pelos extremos. X vezes 1 dá x. Ó, 76 vezes 3,4. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. Com 2, 30. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. Com 1, 22. E vai dar isto daqui. Uma casa decimal. 258,4 centímetro de mercúrio. De Hg. Pronto. Vamos fazer mais um. 190 milímetros de Hg em atm. Procura milímetros de Hg na escala. Onde é que ele está? Vou ele aqui, ó.
760. Eu vou colocar aqui 760 milímetros de Hg. ATM corresponde a 1. 1 ATM. Pronto, agora eu vou para o comando da questão. 190, coloco aqui embaixo. E aqui eu coloco X. Pronto. De novo, antes de fazer o tradicional meio pelos extremos, dê uma olhadinha se não tem relações matemáticas. Para facilitar a nossa vida, a gente vai simplificar esse zero com esse zero. Tá? Aí eu estou vendo aqui, ó, que se eu dividir 76 por 4, eu encontro a minha resposta. Ou melhor, 76 dividido por 4 dá 19. Então, se eu dividir 1 por 4, eu encontro a minha resposta. Resposta do lado de cá. Vamos lá. 1 dividido por 4 dá 0,25 ATM. Viu aí que é fácil? Se você ficou com dúvida, deixa nos comentários a sua dúvida que depois eu vou responder, tá bom? Outra coisa, na descrição deste vídeo você vai encontrar um link que vai te levar para o nosso Instagram. Todo dia eu deixo uma dica lá para você memorizando, para você ir aprendendo, para você ficando craque em química, tá bom? Segue a gente por lá também. Também tem na descrição deste vídeo um link para você adquirir mais aulas como esta, onde vai ter exercício, você treinar, todos gabaritados, tá? Simulado, as aulas, enfim. Dê uma olhadinha lá se faz sentido você adquirir este material, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.